Eis a pergunta do momento, né? Está aí nas mídias, está nas redes sociais, nos canais de televisão, nos jornais. A pergunta é se agora o Vaticano liberou pessoas gays, homossexuais, mas que não mantêm relação sexual ativa, né? Eles podem, agora o Vaticano liberou para que estas pessoas possam ser padres, se ordenar sacerdotes. Isso é real, não é real? Até que ponto isso é verdade ou isso é mentira? Então, eu vim gravar esse vídeo rapidamente para esclarecer algumas coisas que eu acho muito importantes sobre essas notícias, quando elas saem nas mídias, principalmente nas mídias seculares, e nós, enquanto católicos, ao invés de termos uma posição sempre de muita sobriedade, de muita cautela, por se tratar exatamente de uma mídia muito corrompida e tendenciosa a causas minoritárias ideológicas, nós vamos atrás de todo este povo e acabamos difamando a igreja, difamando o Papa, difamando os bispos, sem saber realmente o que está por detrás dessa notícia e dessas matérias que estão rolando por aí. Então, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro, ou melhor, a primeira coisa que eu gostaria de acentuar é que nós precisamos ter cautela sempre quando saem esses tipos de notícias, esses tipos de matérias nas mídias seculares, porque elas sempre tendem ou a uma posição ideológica na qual elas querem muvucar mesmo a mídia, muvucar as pessoas e essas realidades, ou então elas têm a intenção de denegrir a imagem da igreja, enfraquecer a imagem da igreja e causar este rebuliço que está causando agora sobre este assunto da ordenação de gays que não fazem, que não tem relação sexual ativa. Um outro ponto agora importante é que quando nós vemos essas matérias e quando eles dizem o Vaticano, o Papa, tudo isso, mais uma vez, entrem com um ponto de interrogação sobre essas realidades, porque em geral eles nem sabem a diferença de uma conferência episcopal para o Vaticano, para o Papa. Então, a respeito deste documento que saiu, não foi o Vaticano, não foi o Papa Francisco, foi a Conferência Episcopal Italiana que lançou um documento que eu vou deixar em algum lugar aí nas minhas redes sociais ou no meu blog, disponível para que vocês tenham acesso, sobre algumas orientações a respeito do sacerdócio, da ordenação sacerdotal, dos seminários e tudo mais. Vamos então agora aos fatos, se é real ou se não é real aquilo que a mídia está espalhando por aí. E eu já começo dizendo que isto não é verdade. Aquilo que a mídia, aquilo que as redes sociais, esses perfis ideológicos estão espalhando pela internet é uma grande mentira. O Vaticano não aprovou nada, o Papa Francisco não aprovou nada e também a Conferência Episcopal Italiana não aprovou nada de diferente daquilo que está já em outros documentos antigos a respeito da orientação formativa para aqueles que desejam iniciar a sua vida no seminário e depois se ordenar sacerdote dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu quero ler somente este trecho, porque o documento é um documento longo, é um pouco extenso e eu acho que não convém para um vídeo nesse sentido. Mas eu quero frisar duas coisas importantes. Este documento que saiu agora, no dia 1º de janeiro, que foi publicado pela Conferência Episcopal Italiana e que tem por presidente o cardeal Matteo Zuppi, ele segue as mesmas regras e orientações, com pouquíssimas mudanças e não substancialmente em relação a esse ponto, daquilo que um documento já, aí sim, dito como orientações pelo Papa Bento XVI no ano de 2005 e depois por um documento também do Vaticano de 2016, falam sobre a questão da ordenação de pessoas homossexuais ou com tendências ao homossexualismo. Este documento agora publicado em janeiro pela Conferência Episcopal Italiana, ele manteve as mesmas orientações e regras nesse sentido e por isso esta mentira está sendo vazada aí, espalhada, uma grande fake news a respeito das orientações dizendo que o Papa e o Vaticano agora liberaram tudo isso. O ponto do documento é o número
44. E aqui eu vou repetir o que está no ponto aqui do documento 44, que segue as mesmas normas de 2016 e de 2005, de Bento XVI. Então preste bem atenção, porque isso é muito importante. O documento diz assim: em relação às pessoas com tendências homossexuais que se aproximam dos seminários ou que descobrem tal situação no decurso da formação, se descobrem homossexuais já no decurso da formação, em coerência com o próprio magistério, a Igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão que se descobriram ou que se percebem homossexuais, respeitando as pessoas em questão, não pode admitir ao seminário, e às ordens sagradas aqueles que praticam a homossexualidade, aqueles que apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou apoiam a chamada cultura gay. Essas pessoas encontram-se de fato numa situação que constitui um grave obstáculo a um correto relacionamento com homens e mulheres. Este trecho do documento, ele já é claríssimo em relação à posição da Igreja Católica Apostólica Romana em relação aos sacerdotes e ao período formativo dos seminaristas, dos candidatos às ordens sagradas. Repito para deixar bem claro, embora a Igreja respeite essas pessoas em questão, não pode admitir ao seminário e às ordens sagradas aqueles que praticam a homossexualidade ou que apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou apoiam a chamada cultura gay. Pronto. Este é o documento, esta é a posição da Igreja. Pessoas homossexuais que praticam a homossexualidade, que têm relações homossexuais ou que apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou ainda que apoiam como um lobby esta cultura gay, não podem fazer parte das ordens sagradas, não podem ser sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana. É isso que diz o documento. E só para finalizar mais um trecho deste documento que é importante, o documento escreve assim: no processo formativo, quando se faz referências a tendências homossexuais, é importante não reduzir o discernimento apenas a este aspecto. É óbvio, uma vez que a pessoa fez referência à questão da homossexualidade, uma vez que isso precisa ser analisado, e o documento, tanto de 2016 quanto este, reforça que uma pessoa que se descobre às vezes, ou que se diz homossexual, é preciso um discernimento de pelo menos 3 anos antes da ordenação diaconal, porque isso pode ser um relapso que a pessoa viveu, uma realidade que precisa ser bem discernida, bem vista, porque às vezes é uma confusão que a pessoa entrou ali e não soube discernir e não soube verificar. Então, o que o documento diz aqui no processo formativo, quando se faz referências a tendências homossexuais, é importante não reduzir o discernimento apenas a este aspecto, é óbvio, mas não exclui este aspecto, mas não se reduzir somente a este aspecto, porque existem outros tantos aspectos que é importante discernir e pesar para que um candidato à ordem sagrada realmente ele possa ser averiguado e habilitado para isso. Então é óbvio. Então quando as pessoas leem isso, elas querem reduzir o entendimento disso, dizendo que agora não precisa ter o olho voltado para essas questões homossexuais, né? Pode se passar, não. Ele está dizendo que não é somente esta questão que precisa ser avaliado neste caminho formativo, mas, assim como para qualquer outro candidato, entender seu significado no quadro global da personalidade do jovem para que, conhecendo-se e integrando os objetivos próprios da vocação humana e sacerdotal, chegue a uma harmonia geral. É óbvio isso, né? O objetivo da formação do candidato ao sacerdócio no âmbito afetivo sexual é a capacidade de acolher como dom, de escolher livremente e viver com responsabilidade a castidade no celibato. É isso que a Igreja sempre se posicionou, é isso que ela continua se posicionando e é isso que a Conferência Episcopal Italiana se manifestou agora neste último documento do início do mês de janeiro. Não o Papa,
não o magistério da igreja como um todo, não o Vaticano, mas a Conferência Episcopal Italiana, e aqui eu só faço voz ao entendimento daquilo que a igreja adotou em outras manifestações de 2005 e 2016, que não contradizem agora da Conferência Episcopal Italiana, na qual, mais uma vez repito, a mídia corrompida e ideológica está jogando isso para enfraquecer a Igreja Católica Apostólica Romana, para que os católicos, aqueles que gostam de, aqueles católicos, posso dizer assim, revolucionários, reativos, logo respondam com maldade e perversidade em relação à pessoa do Papa Francisco. Então, essas realidades, quando jogadas na mídia, meu povo, mais uma vez reforço, tomem muito cuidado, muita precaução, é muito discernimento antes de sair espalhando essas fofocas e de fazer comentários maldosos, agressivos contra o nosso querido Papa Francisco, contra a nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.